Olá, essa aula é pessoal do nono ano. Nós vamos continuar a falar sobre as condições dos trabalhadores assalariados no século XIX. Nós vimos que no século XIX os operários reagem à superexploração do trabalhador assalariado, né? Que por um lado eles eram superexplorados, por outro lado a burguesia, que era a dona das fábricas, né? Dos bancos, aumentava muito a acumulação do seu capital, né? Os operários tentam vários movimentos para lutar, melhorar suas condições, o movimento ludista, cartista, as associações, né, e os sindicatos. A melhor organização foi o sindicato. Eles conseguiram, né, negociar com os patrões uma série de melhorias. Né? Começam a surgir a chamada legislação trabalhista. Mas com o tempo, os trabalhadores sindicalizados passam a perceber que não era importante melhorar só para ele, era importante melhorar para toda a população, para todo o país. É nesse momento que há uma polarização muito grande entre o proletariado e a burguesia. A gente fala de proletariado, a gente está falando do operário, do trabalhador assalariado, né? Que recebe esse nome porque a única coisa que ele deixa quando morre é a prole, são os filhos, né? E naquela época eram muitos filhos, daí o nome proletariado. Esse momento, eles entendem que há uma luta de classe. De um lado, os trabalhadores assalariados, do outro lado, os patrões, a burguesia, né? E há uma grande exploração e também uma repressão, uma reação do movimento dos trabalhadores. O que os trabalhadores conquistam foi com muita luta, com muita paralisação, com muita greve, com muita guerra, com muita revolução para melhorar suas condições de vida e de trabalho. Surge nos trabalhadores a chamada consciência de classe e eles se organizam, né, em associações, sindicatos, e eles passam a conquistar leis e legislação trabalhista. Tá? Logo, logo eles passam a lutar pela transformação geral da sociedade e economia. No século XIX surgem os pensadores socialistas na Europa, os chamados filósofos. Né? O que é o socialismo? O sonho da igualdade social. Nós já vimos que a sociedade capitalista é extremamente desigual. Muitos têm pouco e poucos têm muito, né? Em termos de riqueza. Então, os socialistas passam a defender uma ideologia política que privilegiava o princípio da igualdade contra, né, o pensamento capitalista que privilegia o quê? O liberalismo e o progresso. Ou seja, acumular o máximo de riqueza e concentrando essa riqueza. Os principais pensadores socialistas utópicos foram o francês Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, que era inglês, né? Os dois primeiros eram franceses. Eles defendiam uma sociedade de cooperativas, onde não haveria patrões empregados, todos seriam donos da cooperativa, cada um trabalharia de acordo com a sua capacidade e receberia a riqueza de acordo com as suas necessidades. Esses socialistas utópicos criaram em alguns países da Europa, né, os chamados falancérios, que eram organizações, comunidades, né, industriais no interior, onde eles recebiam o básico para uma vida digna, né, uma moradia individual, né, com água, esgoto, tinha um armazém coletivo, tinha a fábrica onde eles trabalhavam ali de forma cooperativa. Em algumas regiões da Europa surgiram essas sociedades, chamadas associações, chamadas falancérios. Mas os socialistas utópicos conseguiam mudar especificamente aquele local, não mudava toda a sociedade. Né? Logo, logo surgem na Europa outros pensadores, chamados socialistas científicos, né? Também chamados radicais. Os principais foram os alemães Karl Marx e Friedrich Engels, eram dois pensadores, né? O Marx era um economista, historiador, né? Foram pesquisar a história da humanidade e depois escreveram um livro famoso até hoje, chamado O Capital. Esse Capital, esse livro, ele estuda profundamente todos os aspectos econômicos do capitalismo, aspectos sociais, políticos, ideológicos do capitalismo. Se você quer aprender algo sobre o capitalismo, você tem que ler O Capital. Bem, qual a conclusão dele no final, deles, no caso Engels e Marx, no final do livro O Capital? Não há remédio para o capitalismo. O capitalismo tem que ser destruído, tem que acabar com o capitalismo e implementar uma nova sociedade, uma nova forma de organizar
a economia, que é o socialismo. Tá? Então eles são chamados científicos porque eles dão os caminhos, a estratégia para acabar com o capitalismo. E que estratégia é essa? A luta, a revolução para implementar a ditadura do proletariado. Né? Então o marxismo vem para destruir o capitalismo, a receita para destruir o capitalismo e implementar outra sociedade, uma sociedade socialista, né? E com o objetivo maior de, no futuro, implementar uma sociedade comunista, né? Sem Estado, né? Sem propriedade privada, sem um mercado. É uma sociedade onde todos os bens de produção, terras, fábricas, bancos, pertencem ao Estado, onde todos trabalham para o Estado, não há desemprego, todos são obrigados a trabalhar, estudar, produzir em bem da coletividade. Isso, posteriormente, nós vamos estudar alguns países que implementaram esse tipo de modo de produção. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a China comunista, temos também Cuba, Coreia do Norte, são exemplos desse tipo de socialismo. Mas isso é assunto para outra aula. Tá? Outro grupo de filósofos também na Europa que defendiam mudanças no capitalismo é a chamada social-democracia. Eles não defendiam o fim do capitalismo, eles defendiam a reforma do capitalismo. Eles defendiam o combate das desigualdades e a manutenção do capitalismo. Eles defendiam que através do Estado distribuiriam melhor a riqueza, mas não acabaria com a propriedade privada, muito menos com o mercado. Né? Esse é o pensamento dos sociais-democratas. Outro pensamento importante na Europa do século XIX são os pensadores anarquistas. Né? Eles defendiam o quê? O fim do Estado, o fim da propriedade privada, o fim do capitalismo. Eles não desejavam nenhum tipo de autoridade. Né? Eles defendiam a ausência do Estado, o fim do capitalismo, viver a partir de uma gestão comunitária, através de cooperativa. Os principais representantes desse pensamento anarquista foi o francês Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin e o russo Leon Tolstói, né? Foram os pensadores anarquistas que defendiam essa sociedade sem Estado, sem capitalismo, sem propriedade privada. Professor, mas isso aí daria certo? Isso aí é de acordo com a consciência do cidadão, né? Quando eu falei dos falantérios anteriormente, alguns localizadamente deram certo. Mas no caso do anarquismo, eles foram muito importantes para a formação dos chamados anarcossindicalismos. Os primeiros grandes sindicatos da Europa eram anarquistas. Né? E isso foi importante para a organização dos trabalhadores na Europa. Mas só concluindo que, embora os trabalhadores assalariados tenham conquistado até o dia de hoje vários direitos, né, e leis trabalhistas, não mudou para toda a sociedade. A luta de classes continua presente no chamado sistema capitalista de produção. Um abraço a todos.